Hoje nós vamos falar sobre como decidir qual que é o melhor levantamento terra, sumô ou convencional para a sua individualidade. Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Veloso e para quem não me conhece, eu sou treinador e atleta de powerlifting. Posto vídeos sobre treinamento de força toda semana aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais como Instagram e TikTok. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, um aviso super rápido. Estou com vagas abertas na minha consultoria online. Então se agora, nessa virada do ano, você quer focar mais no seu treino de força, mais nos seus resultados, ou talvez começar a competir no powerlifting, ou então performar melhor se você já compete, eu posso te ajudar e o link também vai estar aqui na descrição. Então bora lá começar a falar sobre o levantamento de terra sumô e levantamento de terra convencional. Como saber, como descobrir qual que é o melhor para você. Primeiramente, a gente tem que alinhar, na verdade, dois pontos. O primeiro deles é sobre ativação muscular, sobre quais grupamentos musculares a gente utiliza no levantamento de terra. De uma maneira geral, a diferença entre o terra convencional e sumô em questão de ativação muscular, até mesmo de hipertrofia muscular, é muito mínima. Os dois são muito similares e praticamente recrutam as mesmas coisas. Então, decidir fazer, por exemplo, um levantamento de terra convencional, pensando em, sei lá, mais posterior de coxa, ou glúteo, ou sumô, pensando mais em adutor, quadríceps, não é uma coisa que vale muito a pena fazer, porque realmente a função do levantamento de terra nos planejamentos de treino é basicamente força. É basicamente levantar o máximo de peso possível, performar melhor, de maneira mais segura, eficiente, etc. Então, em relação a essa parte de hipertrofia, ativação muscular e tal, não considere isso na hora de decidir qual levantamento de terra você quer fazer. Esse, então, é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, já dei ali um spoiler, né, é sobre o que é mais eficiente para você. E quando eu digo mais eficiente, é pensando principalmente em qual deles você consegue colocar mais peso de forma mais segura e confortável. Então isso aqui é muito importante. Pode acontecer principalmente se você de repente não está acostumado a fazer as duas variações, em uma delas, aquela que você está mais acostumado a fazer, você levanta mais peso, só que de repente deixa muito dolorido ou dor articular, alguma coisa do gênero, é desconfortável em si, e talvez a outra variação, mesmo que você não levante mais peso, por ser, digamos que menos desconfortável, por ser mais segura, mais confortável para si de fato, pode ser que seja mais interessante. Então o mais eficiente entra aqui, né, em um equilíbrio entre qual você levanta mais peso e qual que é mais confortável e seguro para você. Existem algumas pessoas que tentam fazer essa decisão de qual deadlift fazer pensando muito na anatomia da pessoa, pensando no corpo. Por exemplo, quem tem, sei lá, o fêmur curto faz tal variação, quem tem o braço mais longo faz X variação, etc. E eu não gosto muito disso. Por mais que existam algumas tendências, por exemplo, quem geralmente tem os braços mais longos vai se beneficiar muito no terra no geral, mas talvez no sumô mais ainda. Algumas coisas do gênero, né, eu acho que esse tipo de classificação nem sempre é válido e não é uma total regra, então eu nem quero comentar muito sobre isso aqui, porque eu realmente acho que existem outras maneiras muito mais fáceis e práticas de você decidir isso, que realmente vão te trazer mais resultados no longo prazo. E por mais óbvio que pareça, realmente a única maneira de você ter total certeza de qual variação é melhor para você é simplesmente experimentando, é simplesmente testando. Eu vou passar aqui para vocês as duas principais estratégias que eu gosto de utilizar com meus alunos de consultoria, que eu mesmo já utilizei nos meus treinos, para descobrir qual que é então a melhor variação, qual que o seu corpo se adapta melhor. A primeira estratégia, então, é fazer os dois levantamentos na semana. Então, por exemplo, você faz um levantamento de terra convencional na terça-feira e um levantamento de terra sumô no sábado ou alguma coisa do gênero, tá? Você separa eles em dias diferentes, mas você realiza os dois na mesma semana. Preferencialmente, ambos em um estilo de treino muito similar, muito parecido. Por exemplo, você faz um levantamento de terra convencional 3 de 5 e também faz os mesmos 3 de 5 no levantamento de terra sumô, ou talvez varia ali só uma repetição a mais, uma repetição a menos, às vezes uma série a mais, uma série a menos, mas enfim, tenta fazer eles o mais similar possível para que, ao longo do bloco, ao longo das semanas de treino que você for progredindo, caso um deles realmente tenha uma progressão muito maior, você consiga notar, comparar com muito mais facilidade e consiga coletar esses dados para realmente usar a seu favor para descobrir qual variação você consegue levantar mais peso. Mas aqui vale lembrar que, principalmente, se você está acostumado a fazer o terra convencional e vai começar a fazer o sumô, existe um tempo, né, existe, digamos, uma curva de aprendizado mais longa, então não é tão fácil fazer o sumô, exige um pouco mais de tempo para você pegar a técnica e realmente começar a explorar, digamos assim, esse exercício. Eu posso usar eu como exemplo. Quando eu fazia levantamento de terra convencional, né, na preparação que eu levantei 215 quilos de terra, eu cheguei a fazer sumô em um dos treinos e eu não consegui levantar nem 170 ou 180 quilos do chão para uma repetição. Então, né, se fosse parar para pensar, o meu terra sumô era muito ruim, era um lixo e eu nunca seria bom nele. E hoje eu uso ele como principal. Por quê? Porque eu entendi que, na verdade, eu não consegui levantar ele naquela vez, principalmente porque eu não tinha dominado ainda a técnica e precisava de mais tempo. Então eu fiz, né, algumas longas semanas treinando terra sumô, até o ponto de ele chegar a se igualar e depois passar o meu convencional. Não significa que isso vai acontecer contigo. Às vezes pode ser que você dá bastante tempo de treino de sumô, experimenta bastante ele e ele não passa, e tá tudo bem, porque a gente está fazendo um teste. Mas a grande questão é que
você precisa ter, né, várias semanas, praticar ao longo de um bom tempo para você realmente ter essa comparação, você conseguir fazer melhor essa análise. O que eu considero um tempo legal para você fazer, né, as duas variações ao mesmo tempo para conseguir comparar melhor é algo perto de 10 a 12 semanas no mínimo. Então realmente 2, 3 meses fazendo as duas variações, melhorando a técnica, se esforçando nas duas variações, com treinos similares, digamos assim, para você ter esse tipo de comparação. Eu já cheguei a fazer também, hoje em dia eu não faço tanto, que dependendo da pessoa pode bagunçar um pouco, mas pode ser, por exemplo, de você fazer uma semana o terra sumo pesado e o terra convencional mais leve, na outra semana inverte e tal. Funciona para algumas pessoas, principalmente para quem de repente não está acostumado a fazer 2 terra na semana, né? Pode ser uma maneira legal de incrementar esse volume extra, mas não é uma coisa também que assim é um diferencial tão forte, porque às vezes é uma semana ruim e era um dia que era fazer, sei lá, o sumo pesado, e aí o sumo pesado não sai bom, e aí você não sabe se é porque o sumo não é bom ou porque a semana estava ruim, então às vezes começa a bagunçar quando você não tem muito controle das variáveis. Então eu prefiro mais a maneira tradicional, mas esse outro jeito também pode funcionar dependendo da pessoa, se faz sentido para ti, vale o teste. A segunda estratégia que eu gosto de utilizar para descobrir qual variação é melhor é simplesmente fazendo 2 blocos diferentes, onde cada bloco eu vou focar em uma das variações. Eu ainda farei os 2 deadlift, por exemplo, levantamento terra sumo e convencional na mesma semana, porém um deles vai ser o foco principal, digamos assim, vou fazer mais pesado, vou fazer mais volumoso, provavelmente repetições mais baixas, mais focado em força, e o outro é apenas um complemento. É como se fosse, né, mais um acessório, mais um auxiliar que a gente fala no meio do powerlifting. A gente poderia classificar essa estratégia como, por exemplo, você faz um terra convencional e você quer testar o sumo, mas você não quer deixar de treinar o convencional, não quer arriscar perder força nessa base, por exemplo. E aí essa variação de deadlift secundário que a gente vai fazer, que não é o foco principal, eu gosto de fazer como uma variação não competitiva. Então, por exemplo, quando eu comecei a focar mais no sumo, eu queria fazer um bloco focado no sumo, eu coloquei o terra sumo como principal no meu treino e em outro dia eu fazia o levantamento terra convencional com pausa. Então não era o levantamento terra principal, porque se eu fizesse os 2 pesado, como eu queria focar muito no sumo, talvez um poderia interferir no outro. Então essa estratégia, digamos assim, é um nível talvez um pouco mais além, um nível mais assim intermediário, mais avançado, onde a pessoa não consegue tolerar 2 terras pesados na semana, é uma estratégia válida, mas poderia ser feito com outras variações também. Eu poderia fazer de repente um levantamento terra em déficit, um levantamento terra com a pegada de snatch, poderia ser o sumo com pausa se eu quisesse focar no convencional, por exemplo, e eu já fazia o sumo como principal. Enfim, a grande questão é, um vai ser o foco principal e você vai fazer ele normal, digamos assim, e o outro você pode fazer mais leve, principalmente com alguma variação. E aí dessa maneira, né, esse levantamento terra secundário com uma variação, por ser mais leve, por ser menos desgastante, geralmente não vai interferir, né, ali no principal que você está querendo testar, como que ele performa. E aí você pode fazer, por exemplo, esse bloco inteiro e depois inverter, fazer o oposto, né, colocando o secundário como competitivo, digamos assim, né, sem variação, colocando como principal, e aí o que você estava focando antes, você coloca uma pausa, um déficit, um elástico, uma coisa assim, e joga para secundário. No meu caso, como eu fazia muito tempo levantamento terra convencional, praticamente a minha vida toda, e aí eu acrescentei o sumo e eu vi que ele alavancou muito, eu nem precisei fazer um segundo bloco para testar, porque eu já estava muito tempo fazendo convencional. Então, se você é uma pessoa que já está muito tempo fazendo o mesmo levantamento terra, talvez fazer apenas um bloco, focando na outra variação, né, você já vai saber se ela é boa ou não, digamos assim. Agora, se você é realmente um iniciante, às vezes vai precisar fazer os 2 para ter essa noção melhor. E aí esses blocos que eu estou falando, geralmente vão durar aí algo perto de 5 a 6 semanas, tá? Porque é um tempo ali de você, de repente, acumulando volume, acumulando intensidade, chegar a usar cargas mais altas, progredindo a cada semana e tal, e depois você decide o que você vai usar, ou inverte, faz, né, o bloco focado no oposto. Mas a gente também precisa lembrar aquilo que eu já comentei um pouco ali no começo do vídeo, onde o conforto ele também é muito importante. Tudo isso que eu estava falando, ele leva em consideração principalmente na sua performance de peso levantado, né, o quanto você levanta realmente ele de carga na barra, etc. Mas tem muitas vezes que você simplesmente não consegue tolerar bem treinar um levantamento pesado. Exemplo, existem pessoas que não conseguem fazer muito bem o terra sumo, não conseguem treinar ele pesado por várias semanas, ou então não conseguem focar nele porque começa a doer o quadril, começa a doer os adutores ou algo assim. E claro que muitas das vezes pode ser que a pessoa simplesmente precisa melhorar a mobilidade ou se adaptar mais ao exercício, mas também pode acontecer de simplesmente não ser confortável para ela, não se sentir bem naquele exercício, está tudo bem. A mesma coisa pode acontecer com terra convencional, que era, por exemplo, o meu caso. Mesmo eu já treinando ele há muito tempo, eu não me adaptava a parecer que nunca. Eu sempre ficava muito quebrado, muito dolorido da lombar, não conseguia treinar, por exemplo, um agachamento pesado na mesma semana que treinava um terra pesado. E para quem é powerlifter sabe que isso é muito ruim, que a gente precisa treinar os 2 pesados, né, provavelmente progredindo a cada semana. Então não esqueça também de considerar a parte do conforto. Mas nunca esquecendo que, se é uma coisa nova na sua rotina, se é um exercício que você acrescentou há pouco tempo, você não tinha o costume de, por exemplo, fazer um sumo
sumô e começou a fazer e tal, existe aquela, né, curva de aprendizagem que eu falei, existe um tempo que você leva para aprender, até mesmo se você de repente começou no sumô, é muito comum, né, por exemplo, na academia, os professores prescreverem para mulheres só o terra sumô. É muito comum, então às vezes acontece chegar mulheres na minha consultoria que nunca fizeram terra convencional. A mesma coisa acontece então com elas, que também tem uma curva de aprendizagem, é estranho no começo, talvez você não consiga levantar pesos nem sequer parecidos, mas ao longo do tempo você vai pegando a técnica, vai melhorando e aí sim você consegue ter essa definição melhor do que funciona melhor para você. Mas recapitulando, né, resumo, digamos assim, você sempre vai decidir qual levantamento terra fazer, qual das variações, sumô ou convencional, baseado no que é mais eficiente para você e no que é mais confortável, ou seja, aquilo que vai respeitar melhor a sua individualidade, a resposta que você tem e como você consegue se recuperar e progredir melhor nos treinos. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, me manda também um feedback, deixa um like, também se inscreve no canal e ativa o sininho que eu estou postando conteúdo aqui toda semana. E é isso então, valeu e até a próxima.